Boa noite a todos, me chamo Guilherme Henrique e faço parte da equipe com Emílio Pereira, Éder Gabriel e João Felipe. A gente vai apresentar aqui agora sobre os abalos sísmicos em estruturas, as placas tectônicas e as forças sísmicas. O terremoto pode ser caracterizado como uma forte e rápida oscilação da superfície terrestre, provocada pela liberação de energia acumulada durante a movimentação das placas tectônicas ou placas litrosféricas, principalmente nas suas bordas, seguindo a NBR 15.421, de 2006. As placas são grandes porções de solo e rocha que se movimentam lentamente em várias direções sobre a camada de terra chamada astenosfera, constituída em um fluido viscoso. A Terra possui algumas placas principais de maior tamanho e outras de menores tamanhos. Também existem 4 tipos de placas. Uma delas é as falhas transformantes, que são as criadas por duas placas que deslizam uma ao lado da outra. O atrito entre elas guarda muita tensão, que pode causar terremotos. Um exemplo dessa falha é a de San Andrés, que corta a costa da Califórnia e o litoral oeste do México. Ou seja, são as placas que se deslizam paralelamente. A placa 2, o tipo 2, é as placas convergentes. Essas são as placas que vão uma contra a outra. A placa mais densa mergulha para baixo da menos densa. É o caso do choque entre uma placa oceânica mais densa e a outra placa continental. Quando essas placas se comprimem, elas acabam dando origem a cadeias montanhosas, os Andes, por exemplo. E também temos as placas divergentes. Diferente das demais, as placas divergentes são as únicas que se afastam. Pela falha aberta na crosta pode escapar magma, dando origem a ilhas vulcânicas. O Oceano Atlântico é cortado por uma falha desse tipo, o que está afastando a América do Sul da África. Temos também o tipo de placas convergentes 2. Quando as placas têm a mesma densidade, elas fazem o movimento das placas convergentes 2, ou seja, chocam-se e se comprimem. O Himalaia, por exemplo, é resultado do choque entre placas euroasiática e indiana. Aqui são exemplos. Esse primeiro aqui são limites divergentes. Elas se afastam, o magma é expelido e tem a geração de novas ilhas, continentes. Esses dois aqui são limites transformantes, que elas se movimentam transversalmente, uma à outra. E por último são as convergentes, que são dois tipos, né? Tem a um que é uma afunda e outra sobe, e tem a dois que elas são uma diferente à outra. A maioria das atividades sísmicas acontece nos limites das placas, pois quando se encontram a um acúmulo de tensões nas bordas. Quando essas tensões chegam a um limite superado, a resistência das rochas elas se rompem, formando uma falha geológica, que pode ter tamanhos variados, de centímetros até quilômetros, gerando o terremoto de grande intensidade. Esses sismos são classificados como terremotos interplacas. Como exemplo, o Cinturão de Fogo do Pacífico, situado na placa do Pacífico, que concentra muitas ocorrências de terremotos e erupções vulcânicas, e a região oeste da América do Sul, onde a placa sul-americana e a placa de Nazca se chocam constantemente. Há também terremotos interplacas, que são menos frequentes e de menor intensidade. Ocorrem nas porções mais centrais das placas, como por exemplo o Brasil, que está localizado na placa sul-americana. Há também os sismos interplacas, ou seja, tremores que ocorrem no interior das placas tectônicas, que geralmente são de menor magnitude e a ruptura não atinge a superfície. Como exemplo, os tremores que ocorrem no Brasil. Eles são resultado das tensões sofridas nas bordas das placas, ou sismos induzidos. De acordo com Trindade, foco ou hipocentro é o local onde ocorre o rompimento da litrosfera e a liberação das tensões acumuladas durante a movimentação das placas, localizadas sempre a quilômetros de profundidade da superfície da crosta. E o epicentro é o local sobre a superfície da placa, localizada diretamente acima do foco. Aqui são dois exemplos de placas. Aqui no caso, todas as duas são exemplos de placas convergentes. Que no caso uma é mais densa e desceu e a outra é menos densa e subiu.
vai ter o foco ou hipocentro e logo acima vai ter o epicentro. Para a medição da magnitude, existem várias escalas. A mais utilizada é a escala Richard, que foi criada em 1935 pelos sismólogos americanos Charles F. Richard e Breno Gutenberg. Como foi concebida, não possui limite inferior ou superior definido. É uma escala logarítmica de base 10, baseada na amplitude das vibrações que compara os tremores entre si. Para cada grau da escala, a amplitude dos tremores é 10 vezes, isto é, quando um terremoto apresenta magnitude 6 nessa escala, ele tem vibração 10 vezes menores que um terremoto de magnitude 7. Ela é baseada nos registros das estações sismógrafas. Bom, essa aqui é a tabela Richard. Quanto maior o valor, vai ser 10 vezes maior do que o anterior, em amplitude. Quando ele é inferior a 3,5 graus, é um abalo que pode ser registrado, mas difícil de ser percebido. Neste caso, não causam danos, ou seja, é tipo um carro passando na rua. Quando ele está entre 3,5 a 5 graus, 5,4 graus, esse tremor que pode ser percebido, mas que dificilmente causa destruição, ou seja, é um tremorzinho lá, tipo numa ponte, o caminhão passando. Quando ele é inferior a 6 graus, é um terremoto com capacidade de produzir prejuízo, com pequenas intensidades em edificações com estrutura de elevado índice de qualidade. Nas construções de má qualidade, o abalo promove grandes danos, então já é um valor bem significativo, a partir de 6 graus. Quando está entre 6,1 e 6,9 graus, essa intensidade possui uma quantidade de energia capaz de gerar destruição e danos em uma área de 100 km ao redor. Quando está entre 7 e 7,9 graus, essa energia é liberada com potencial elevado, que pode tirar os prédios das fundações, além de causar fendas na superfície, danificar os sistemas de esgoto e água que se encontram no solo e que podem ser quebrados. Quando está entre 8 e 8,5 graus, é um tremor de grandes proporções, que devia grande destruição nas edificações, em geral. Além de desintegrar pontes, praticamente nenhuma construção é capaz de suportar a energia liberada. E já quando é de 9 a 12, é uma destruição total. Hipoteticamente, poderia partir a Terra ao meio. Meu nome é João Felipe. Venho aqui hoje apresentar para vocês um pouco sobre abalo sísmico no Brasil. Até pouco tempo atrás, se acreditava que o território brasileiro era imune de ocorrências de terremoto. Hoje já se sabe que essa informação é tanto quanto precipitada, uma vez que estudos e pesquisa mostram ocorrências no Brasil. Bom, aí eu trago aqui para vocês um mapa atualizado do Centro de Sismologia da USP São Paulo, que pode-se perceber que todo o território brasileiro se contém com abalo sísmico de ocorrências de baixa magnitude. Os abalos sísmicos no Brasil são de baixa magnitude comparado a outros países, como Japão, Chile, Argentina, que têm o seu grau de potencial de destruição bem maior. A título de curiosidade, trouxe aqui para vocês o maior terremoto registrado no Brasil, de 6,5 graus na escala Richter, que tem um poder de destruição bem elevado, que pode ocorrer danos em edificações, estradas e pontes. Eu trouxe imagens para demonstrar algumas causas que trazem os terremotos. Fissuras em pavimento, fissuras em casas residenciais e entre outras. Bom, aqui eu trago uma discussãozinha para vocês. Por que as ocorrências de abalo sísmico no Brasil é de baixa amplitude? Como a gente deve perceber na imagem do mapa Moody, o Brasil se encontra bem no meio da placa sul-americana. Devido a isso, as cargas de energia
trazido por terremoto passa despercebido na região brasileira. Já o territórios que reside nas proximidades das bordas das placas contém os abalos com grande magnitude. Bom, gente, eu trago aqui para vocês o diagrama da escala Richter, que se encontra de 1 a 9. Pode-se perceber de um ponto para outro, a amplitude é 10 vezes maior e a energia é 32 vezes maior. Com isso, o Brasil é feliz em relação a abalos acontecidos na nossa região, que gera em torno de 3 e 4 na escala Richter. Bom, gente, aqui eu trago para vocês um mapa para me explicar um pouco sobre a origem da norma regulamentadora brasileira de sismologia. É a 15421 de 1995. De início, ela abrangeu inicialmente o Ceará e o Rio Grande do Norte, conhecendo todas as falhas geográficas existentes. Em 2006, ela passou a delimitar todo o território brasileiro, conhecendo todas as falhas geográficas brasileiras. Bom, gente, a título de curiosidade, trouxe aqui para vocês o último abalo sísmico ocorrido no Brasil. Foi na Bahia, foi agora dia 30 de agosto de 2020. Foi um abalo de 4,6 na escala Richter, trazendo bastante pânico à população. Foi registrado por câmeras de segurança de comércios a queda de insumos e o pânico que trouxe à população. Boa noite, eu sou o Emílio e eu vou falar sobre as principais ocorrências no mundo. Na Indonésia, em 2004, quando a placa tectônica da Índia desliza debaixo da placa tectônica da Birmânia, gerando assim um abalo sísmico convergente. Bilhões de toneladas de água do mar são forçados para cima e criam uma onda gigante. Como se percebe aí, essa onda teve locais que chegou até 20 metros de altura. Praticamente aí dá para ver que está cobrindo aí todas as edificações aí. Ainda falando da Indonésia, em 2004, esse terremoto gerou uma cadeia de tsunamis no Oceano Índico, matando cerca de 228 mil pessoas em 14 países. A Indonésia, Sri Lanka, Índia e Tailândia foram os países mais afetados. Esse tsunami teve locais que a velocidade passou de 800 km por hora e o custo estimado de perdas e danos foi pouco menos de 10 bilhões de dólares. Na Cidade do México, em 1985, um terremoto com magnitude de 8,1 a 8,3 na escala Richter durou cerca de 2 a 3 minutos e praticamente a totalidade dos edifícios com 15 andares, em média, vieram à ruína. Algo que chamou a atenção é que muitos desses edifícios eram relativamente novos. As casas antigas e palácios, alguns construídos desde a época colonial, sofreram pequenos danos. Uma das explicações foi que as regras de construções na capital não levavam em consideração as condições dos solos, que em certos locais, como o centro, era majoritariamente argiloso, solo muito frágil, para construir. Essa foto aí é de um hotel luxuoso, mais luxuoso da época e emblemático. Ele foi totalmente destruído. Mas outros argumentaram que os construtores não cumpriram os regulamentos. O resultado foi que mais de 800 edifícios desabaram e milhares de casas foram afetadas. Aí essa foto da esquerda mostra que o metrô sofreu pequenos danos, mas já na periferia praticamente
todos os prédios foram à ruína. Fukushima, no Japão, em 2011. Após um terremoto de grande magnitude, de 9 graus na escala Richter, o terremoto foi seguido por um tsunami, com ondas de mais de 10 metros de altura. Várias cidades costeiras da região nordeste do Japão foram inundadas, incluindo Fukushima. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, esse foi o pior terremoto do Japão e o quarto pior já registrado no mundo. Os acidentes deixaram mais de 15 mil mortos e 2.500 pessoas desaparecidas. Os abalos sísmicos causaram colapso de reatores da usina nuclear de Fukushima, liberando radiação e contaminando os arredores da cidade. Atualmente no Japão, os edifícios apresentam em suas fundações um sistema de molas para absorver os tremores. Nas junções entre as colunas é colocado um material especial que dissipa a energia quando a estrutura se movimenta em direções opostas. Em todos os andares, estruturas de aço internas nas paredes ajudam a suportar o peso do prédio. Obrigado, gente. Olá, eu me chamo Éder e vou falar um pouco sobre as tecnologias que podem mitigar, diminuir o risco de abalos sísmicos. Falando um pouco sobre a pesquisa que eu fiz, eu montei aqui um slide, tirei alguns sites de referência e consegui trazer um pouco do que é utilizado no Japão, que é o país principal, né, que luta, que utiliza o uso da tecnologia contra os terremotos, tsunamis e entre outros. O terremoto e o tsunami ocorridos entre março de 2015 no Japão provocou perdas estimadas de 333 bilhões de reais. Foram embora casas, comércios, dentre mortos e desaparecidos está entre também 18 a 20 mil pessoas, então foi uma grande catástrofe nesse país, uma das maiores catástrofes mundiais, na verdade. E graças ao Código de Construção, um dos melhores do planeta, que ressaltando a importância do Smart Design e de medidas preventivas, pode ter salvo milhões de vidas, ainda muitas pessoas foram salvas, poderia ter acontecido ou ocorrido uma catástrofe bem maior. Passando aqui o slide, são utilizadas altas tecnologias e nos prédios são instalados amortecedores eletrônicos que podem ser controlados à distância. Tem alguns métodos, podem ser pêndulos ou amortecedores, mas o mais convencional e o mais eficaz são com amortecedores. Em prédios mais simples, são usados amortecedores de molas que funcionam de um jeito parecido à suspensão de veículo. Os engenheiros também colocam um material especial para amortecer as junções entre as colunas, a laje e a estrutura de aço que compõem cada andar. Esse material ajuda a dissipar a energia quando a estrutura se movimenta em direções opostas. Assim, o prédio não esmaga os andares intermediários. Eu trouxe aqui algumas imagens para ilustrar como acontece, como é feito, como é essa tecnologia. Ela é colocada suspensões no alicerce. Aqui tem um alicerce comum e à direita alicerce com suspensões. De forma semelhante a um veículo, amortecedores instalados sobre um prédio absorvem a tremedeira no momento do terremoto. Nas construções mais simples, os amortecedores são feitos de borracha e nas mais complexas são controlados eletronicamente. E a grande desvantagem desse tipo de proteção é que tudo o que liga o prédio ao chão, escadas, rampas, etc., tem que ter pequenas articulações. Assim, essas estruturas não são afetadas no momento em que os amortecedores entram em ação. Aqui são as paredes. As paredes também são diferenciadas, também são amortecidas. Todos os andares que possuem, além de paredes de concreto,
uma estrutura de aço interna, que ajuda a suportar o peso do prédio. Esses amortecedores absorvem grande parte do impacto provocado pelos tremores. Assim, a probabilidade do edifício sofrer rachaduras ou abalos estruturais diminui bastante. Que além da parede estrutural também tem aço. Também tem aço para ajudar. Passando mais outro slide, o custo para a tecnologia antissísmica não é das mais baratas. Pelo contrário, custa muito caro, mas não tão caro quanto reconstruir estruturas completamente abaladas pelo terremoto. Isso é verdade. E o valor torna-se imensuravelmente mais barato quando se trata de vidas. Se torna um valor ínfimo, né? Quando se trata de milhões e milhões de vidas, de sociedades e países. Isso aí, qualquer tecnologia se paga. Existe também um contrapeso, que nesse slide da direita, é um meio de compensar oscilações causadas pelo vento ou por tremores, que é instalado grande peso no topo de prédios altos e movê-los no sentido contrário ao do movimento do edifício. Existe um prédio, que é o segundo maior prédio do mundo, que tem 508 metros de altura. Lá tem um pêndulo de 660 toneladas, que é justamente para fazer esse contrapeso. Ele se desloca no sentido diferente do movimento, que é para contrabalancear. No slide da esquerda, fala mais ou menos de toda a estrutura. Embaixo tem que ter a suspensão no alicerce, como se fosse de carro, fazendo uma rápida analogia. Logo em cima, as paredes com amortecedores e no topo, esse contrapeso. As janelas não são convencionais, elas não ficam diretamente na esquadria. O material fica suspenso numa borracha em um plástico flexível, que é para ela se deslocar e não rachar de uma vez. Em prédios com poucos andares, utiliza-se uma parede super resistente, só que não é tão barato. Ela é chamada de shear walls. Elas são recheadas de ferro e muito concreto, preparadas para segurar o tranco na hora do terremoto. Como elas são muito pesadas, elas exigem fundações muito fortes e não servem para construções muito altas. Para finalizar a minha parte, eu trouxe um vídeo para vocês de como é que funciona essas estruturas e como é que o prédio se comporta diante de um abalo sísmico. Vou dar o play aqui. 収まったんですかね。Vê como ela balança bastante. Se fosse uma estrutura convencional, com certeza não iria aguentar. Já tinha desmoronado. E provavelmente. 中大丈夫あれ。Pronto, pessoal, é isso. Um abraço. Até mais.